Mulher joga sua vida para salvar. Milionário de assalto, mas o desfecho é de medo. Era uma noite comum no hospital. O cheiro de desinfetante, as luzes fluorescentes e o som constante de monitores cardíacos preenchiam o ambiente. Marina, uma enfermeira dedicada, se movia com agilidade entre os leitos. Para ela, aquela era mais uma lida cansativa em um sistema caótico, onde a dor e o desespero se entrelaçavam em um ciclo interminável. Mas naquela noite, algo inesperado estava prestes a acontecer. Do lado de fora, ecoou um grito que cortou o ar como uma faca. Marina parou, seu coração disparando. O que foi isso? Ela correu até a janela e viu sombras se debatendo na calçada. Lá embaixo, um homem era cercado por 2 assaltantes. Era Alberto, o milionário que acabara de ser internado por uma crise. Seu rosto estava pálido de medo e as mãos tremiam enquanto tentava se proteger. Sem pensar, Marina decidiu que não podia ficar parada. Ela sabia que deveria manter a segurança do hospital como prioridade, mas algo a impulsionou. Sua vida sempre fora marcada pela luta. Um ato de coragem poderia significar uma nova chance para ela. Com o jaleco balançando, ela desceu as escadas, sentindo frio na barriga. Os ladrões estavam armados e a cena parecia um filme de ação. "Não se aproxima, garota!" Um deles gritou, com olhos ensandecidos. Mas Marina estava em movimento. Ela precisava ajudá-lo. Chegou mais perto e, em uma fração de segundo, decidiu que pegar o que restava de seu medo pela janela. Com um movimento rápido, empurrou um dos assaltantes. A luta foi brutal. Eles trocaram socos, enquanto o outro assaltante apontava a arma para Alberto, que estava paralisado de terror. "Marina, fuja!" Alberto gritou. Mas o que ela poderia fazer? Naquele momento não se tratava apenas dela. Cada segundo se arrastava, e a adrenalina a fazia sentir-se viva de um jeito que nunca conhecera. Finalmente, a polícia chegou e os assaltantes fugiram, mas a cena ainda ecoava em sua mente. Após o tumulto, Alberto, agora a salvo, segurou as mãos de Marina com gratidão. "Você me salvou, e eu não vou esquecer disso. Posso ajudar você de alguma forma." As promessas soaram doces, mas na cabeça dela tudo estava confuso. O assalto havia mudado. O alívio deu lugar ao medo. Dias depois, quando se encontrou com Alberto em sua mansão, o glamour parecia irremediavelmente atraente. Ele era carismático, mas havia algo nos olhos dele que Marina não conseguia decifrar. Quanto mais ela se aproximava, mais sombras surgiam. Conversas sobre doações se transformavam em encontros estranhos, e Marina se sentia perdida naquele mundo. Afinal, a quem poderia confiar? Então, a verdade começou a emergir. Alberto tinha inimigos. Seu passado estava repleto de segredos obscuros que envolviam negócios escusos e dinheiro maldito. Agora, Marina se via envolvida em um jogo arriscado, onde ela não era apenas uma médica, mas uma peça de um quebra-cabeça mortal. Certa noite, enquanto voltava para casa, um carro a seguiu, e Marina percebeu que havia se tornado o alvo. Ela precisava decidir. Deveria se proteger ou defender aqueles que amava. À medida que o perigo se aproximava, sua vida se tornava mais complexa. Um inimigo estava prestes a atacar, e Marina queria gritar, mas as palavras estavam presas na garganta. A pergunta a atormentava. Até onde iria por esse ato de coragem? O que era uma nova chance à luz do medo? E quando a verdade a confrontasse novamente, o que ela realmente estaria disposta a perder? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda diferença. Vamos interagir.
A pergunta a atormentava. Até onde iria por esse ato de coragem? O que era uma nova chance à luz do medo? E quando a verdade a confrontasse novamente, o que ela realmente estaria disposta a perder? Marina caminhava com cautela pelas ruas, a lembrança do assalto ainda fresca em sua mente. Sentia um frio na espinha. Um pressentimento sombrio pairava sobre ela. Um carro escuro a seguiu por algumas quadras, parando abruptamente atrás dela. A adrenalina disparou. Ela apressou o passo, mas o veículo a acompanhava, como uma sombra ameaçadora. Decidida a escapar, virou à esquerda e entrou em um beco. O coração pulsava forte, cada batida soando como um sininho de alerta. Calma, Marina. Só mais um pouco, sussurrou para si mesma. Mas a pressão nas costas era palpável e ela sentiu que não tinha tempo a perder. À sua frente, uma porta entreaberta chamou sua atenção. Sem pensar duas vezes, ela se esgueirou para dentro, abafando a respiração. Dentro, a escuridão era espessa, mas ouviu vozes. A tensão a envolvia como um manto. Marina conseguiu distinguir alguns sussurros preocupantes. Ela não pode saber ainda, dizia uma voz familiar. Um nó se formou em sua garganta. Que voz era aquela? Tentando entender, ela se aproximou da parede. Encostando a orelha próxima ao local de onde vinham sons, Alberto precisa de silêncio. A outra voz murmurou. Estremeceu ao reconhecer a voz de Alberto. Ele estava envolvido em algo mais perigoso do que ela imaginava. Se ela descobrir, pode colocar tudo a perder. O medo apertou seu peito. O que Alberto estava escondendo? Marina decidiu que precisava sair dali. Com cuidado, recuou e, numa tentativa de se afastar, esbarrou em um objeto. Um barulho ensurdecedor reverberou pela sala, fazendo os dois homens pararem imediatamente. — Quem tá aí? Gritou a voz de Alberto, agora desesperada. Coração na boca, ela correu para a saída, mas a porta se fechou à sua frente. — Marina, é você? Alberto perguntou. Um misto de alívio e pânico era evidente em sua voz. — O que você tá fazendo aqui? As mãos tremiam de medo. Essa não era a reação que ela esperava. — Eu ouvi você. O que você esconde de mim? Ela precisava saber. O olhar dele era intenso, quase lhe paralisando. Mas ele hesitou e isso disparou alarmes em sua mente. Algo estava errado. — Marina, você não deveria ter vindo. Está em perigo. Ele se aproximou, colocando uma mão no ombro dela. A tensão entre eles era palpável. A voz agora era baixa, mas firme. — Precisamos ir. Agora. De repente, o barulho de pneus freando e gritos do lado de fora cortou a tensão. Eles estavam ali, os inimigos de Alberto. Ela podia ouvir o alvoroço na rua. Como instinto de sobrevivência gritando, se virou para Alberto, mas o olhar no rosto dele agora era diferente. Acompanha de um brilho sombrio. O que ele realmente queria dela? Para ser uma proteção ou um alvo? Ainda atordoada, Marina começou a entender que tinha se metido em um jogo mortal. As sombras que a cercavam não eram apenas perigos externos, mas também os segredos obscuros que Alberto escondia. O que mais ele não lhe disse? Ela mal teve tempo de processar tudo isso, quando a porta se escancarou e os assaltantes entraram. Marina ficou paralisada. O que fazer? A vida dela pendia na balança, enquanto a verdade que poderia salvá-la ou condená-la balançava sob o peso dessa revelação. — Marina, confie em mim, Alberto sussurrou. Mas o que ela podia confiar? Seu mundo desmoronava. O que mais ele poderia ocultar? E enquanto eles avançavam, Marina percebeu que talvez sua coragem tivesse colocado não só a própria vida em risco, mas também a dela. E o jogo apenas começava. Marina estava paralisada. O coração batia como um tambor em seu peito, cada batida ressoando no silêncio tenso da sala. Os assaltantes entraram como sombras, e o pânico a envolvia. Alberto estava bem ao seu lado, e a expressão dele era uma mistura de temor e urgência. — Marina, você precisa confiar em mim! Ele gritou, mas as palavras pareciam ecoar em um abismo vazio de desespero.
Então, as luzes se apagaram. Um apagão repentino mergulhou o ambiente em escuridão total. E gritos ensurdecedores e onomatopeias de golpes vinham de fora. O mundo estava em caos, e a única coisa que se ouvia era o som de seus batimentos cardíacos, quase ensurdecedores. Com o coração na garganta, Marina precisava agir. Foi nesse momento que ela percebeu. Alberto não era apenas uma vítima nesse jogo. Ele estava no centro dele. Antes que pudesse processar essa revelação, um tiro se disparou. O estrondo ecoou na escuridão e o corpo de Alberto foi jogado para o lado. Um grito estrangulado escapou de seus lábios enquanto ela corria na direção dele. O frágil sentido de proteção que ainda lhe restava despedaçando-se. Alberto, não! Ela se jogou ao lado dele, suas mãos tremendo. Ao tocá-lo, ele estava pálido, com uma expressão horrível de dor e susto. Por que você não me contou? O que está acontecendo? O desespero a consumia. Mas o que aconteceu em seguida a gelou até os ossos. Um dos assaltantes, que parecia mais determinado que os outros, estava de pé nas sombras. Ele a encarou com um sorriso malicioso, quase triunfante. Você não faz ideia do que realmente está acontecendo. Faz? Ele não é quem você pensa que é. As palavras dele foram como um dardo certeiro, penetrando suas defesas. O que ele estava insinuando? Marina, não escuta ele, Alberto exclamou, mas a voz dela não chegou até ela. Os olhos do assaltante brilharam de maneira perturbadora. Ele só o usou para se esconder. A verdadeira presa era você. A revelação se espalhou pela mente dela, como ácido, corroendo tudo que acreditava. Alberto, o homem que havia lhe dado esperança, agora parecia um vilão. Você tá mentindo! Ela gritou, a voz falhando. A tensão entre os três aumentava, como um fio prestes a se romper. Mas a expressão de Alberto a deixou em estado de choque. Era uma fúria que não havia visto antes. Ele se levantou, ainda cambaleando, e gritou. Eu fiz o que precisava fazer. Eu não tinha escolha. Mágoa e traição se dirigiram a ela como um trem desgovernado. Escolha? O que você está dizendo? E que eu sou para você? O mundo girava. As paredes pareciam se fechar, e tudo o que restava era a dúvida. Uma sombra de uma verdade se formava e a espreitava. Então outro disparo ressoou. Desta vez, um grito não era de Alberto, mas de um dos assaltantes. Ele caiu ao chão e a confusão do momento era palpável. A porta estourou e seguranças armados invadiram o espaço, mas a cena estava desenhando um quadro caótico. Marina não sabia mais em quem confiar. Alberto se virou para ela, os olhos cheios de algo que ela não podia decifrar. Pânico, desespero. Marina, você precisa correr, agora! Mas ela hesitou. Em meio à confusão, a linha entre o certo e o errado ficou borrada. Enquanto a situação se desenrolava, sua mente latejava com perguntas. Quem era realmente Alberto? Era um salvador ou um traidor? E quando ela pensou que poderia encontrar uma saída, um estalo de dor a atingiu quando sentiu uma mão a agarrar bruscamente. Olhando para o lado, viu o assaltante que havia atirado. Ele a puxava, um sorriso ameaçador se formando. Em seu rosto, você vai ver a verdade antes de morrer, minha cara. E tudo o que Marina pôde pensar foi: o que mais eu não sei? O que mais poderia desmoronar diante dela? O jogo estava apenas começando, e com a vida em risco, a confiança que ela tinha se esvaiu como uma sombra. A dúvida pesava mais que o temor, e enquanto ela era puxada para a escuridão, a única certeza era de que nada jamais voltaria a ser como antes. Marina estava paralisada. O coração batia como um tambor em seu peito, cada batida ressoando no silêncio tenso da sala. Os assaltantes entraram como sombras e o pânico a envolvia. Alberto estava bem ao seu lado, e a expressão dele era uma mistura de temor e urgência. Marina, você precisa confiar em mim.
Ele gritou, mas as palavras pareciam ecoar em um abismo vazio de desespero. Então as luzes se apagaram. Um apagão repentino mergulhou o ambiente em escuridão total, e gritos ensurdecedores vinham de fora. O mundo estava em caos, e a única coisa que se ouvia era o som de seus batimentos cardíacos, quase ensurdecedores. Com o coração na garganta, Marina precisava agir. Foi nesse momento que ela percebeu. Alberto não era apenas uma vítima nesse jogo. Ele estava no centro dele. Antes que pudesse processar essa revelação, um tiro se disparou. O estrondo ecoou na escuridão, e o corpo de Alberto foi jogado para o lado. Um grito estrangulado escapou de seus lábios enquanto ela corria na direção dele. O frágil sentido de proteção que ainda lhe restava despedaçando-se. Alberto não. Ela se jogou ao lado dele, suas mãos tremendo ao tocá-lo. Ele estava pálido, com uma expressão horrível de dor e susto. Por que você não me contou? O que está acontecendo? O desespero a consumia, mas o que aconteceu em seguida a gelou até os ossos. Um dos assaltantes, que parecia mais determinado que os outros, estava de pé nas sombras. Ele encarou com um sorriso malicioso, quase triunfante. Você não faz ideia do que realmente está acontecendo, faz? Ele não quem você pensa que é. As palavras dele foram como um dardo certeiro, penetrando suas defesas. O que ele estava insinuando? Marina, não escuta ele! Alberto exclamou, mas a voz dela não chegou até ela. Os olhos do assaltante brilharam de maneira perturbadora. Ele só a usou para se esconder. A verdadeira presa era você. A revelação se espalhou pela mente dela como ácido, corroendo tudo o que acreditava. Alberto, o homem que havia lhe dado esperança, agora parecia um vilão. Você está mentindo! Ela gritou, a voz falhando. A tensão entre os três aumentava, como um fio prestes a se romper. Mas a expressão de Alberto a deixou em estado de choque. Era uma fúria que não havia visto antes. Ele se levantou, ainda cambaleando, e gritou. Eu fiz o que precisava fazer. Eu não tinha escolha. Mágoa e traição se dirigiram a ela como um trem desgovernado. Escolha? O que você está dizendo? O que eu sou para você? O mundo girava. As paredes pareciam se fechar, e tudo o que restava era a dúvida. Uma sombra de uma verdade se formava e a espreitava. Então outro disparo ressoou. Desta vez um grito não era de Alberto, mas de um dos assaltantes. Ele caiu ao chão e a confusão do momento era palpável. A porta estourou e seguranças armados invadiram o espaço, mas a cena estava desenhando um quadro caótico. Marina não sabia mais em quem confiar. Alberto se virou para ela, os olhos cheios de algo que ela não podia decifrar. Pânico, desespero. Marina, você precisa correr agora. Mas ela hesitou. Em meio à confusão, a linha entre o certo e o errado ficou borrada. Enquanto a situação se desencolava, sua mente latejava com perguntas. Quem era realmente Alberto? Era um salvador ou um traidor? E quando ela pensou que poderia encontrar uma saída, um estalo de dor a atingiu, quando sentiu uma mão a agarrar bruscamente. Olhando para o lado, viu o assaltante que havia atirado. Ele a puxava, um sorriso ameaçador se formando em seu rosto. Você vai ver a verdade antes de morrer, minha cara. E tudo o que Marina pôde pensar foi: o que mais eu não sei? A escuridão envolvia tudo ao redor. Então, antes que ela pudesse gritar ou se debater, uma nova figura surgiu do nada, saindo das sombras. Era uma mulher, com uma expressão chifrada e um olhar que dizia tudo. Soltam você, ela ordenou, empunhando uma arma com calma surpreendente. O assaltante hesitou, mas a mulher avançou, apontando a arma para ele. Você não pode acabar com a vida dela. A tensão pairou no ar e as emoções transbordavam. Tudo acontecia tão rápido que Marina mal conseguia acompanhar. O homem soltou um riso sarcástico, mas havia uma faísca de medo em seus olhos. Essa não é a sua luta, Valentina. Deixe a garota fora disso! Ele gritou. A revelação chocou Marina até a medula. Valentina? Isso não podia ser. Quem era ela? E por que o assaltante a conhecia?
É tarde demais para você, Carlos. Isso não é sobre você ou sobre ele. É sobre o que você fez. Valentina gritou, enquanto todo o ambiente parecia pegar fogo com as trocas de palavras. Os olhos de Marina se arregalaram. Segredos, traições e as verdadeiras intenções estavam prestes a serem expostas. Uma batalha entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, envolvendo um grupo inteiro. Os laços se desmanchavam e, de repente, tudo o que ela acreditava se tornava um labirinto. O que ela realmente sabia sobre Alberto e quem era Valentina? Enquanto o clima esquentava, a única certeza que restava era o caos. Crescente. O jogo estava em um ponto de ruptura e a vida de Marina estava em jogo, com a tensão elétrica pulsando no ar. Ela percebeu que aquela noite mudaria tudo. O que mais estava por vir? Ekbar abye kahapar jatihe. Marina estava paralisada. O coração batia como um tambor em seu peito, cada batida ressoando no silêncio tenso da sala. Os assaltantes entraram como sombras e o pânico a envolvia. Alberto estava bem ao seu lado, e a expressão dele era uma mistura de temor e urgência. Marina, você precisa confiar em mim, ele gritou, mas as palavras pareciam ecoar em um abismo vazio de desespero. Então as luzes se apagaram. Um apagão repentino mergulhou o ambiente em escuridão total e gritos ensurdecedores vinham de fora. O mundo estava em caos. E a única coisa que se ouvia era o som de seus batimentos cardíacos, quase ensurdecedores. Como o coração na garganta, Marina precisava agir. Foi nesse momento que ela percebeu. Alberto não era apenas uma vítima nesse jogo. Ele estava no centro dele. Antes que pudesse processar essa revelação, um tiro se disparou. O estrondo ecoou na escuridão e o corpo de Alberto foi jogado para o lado. Um grito estrangulado escapou de seus lábios enquanto ela corria na direção dele, o frágil sentido de proteção que ainda lhe restava despedaçando-se. Alberto, não! Ela se jogou ao lado dele, suas mãos tremendo ao tocá-lo. Ele estava pálido, com uma expressão horrível de dor e susto. Por que você não me contou? O que está acontecendo? O desespero a consumia. Mas o que aconteceu em seguida a gelou até os ossos. Um dos assaltantes, que parecia mais determinado que os outros, estava de pé nas sombras. Ele a encarou com um sorriso malicioso, quase triunfante. Você não faz ideia do que realmente está acontecendo, faz? Ele não é quem você pensa que é. As palavras dele foram como um dardo certeiro, penetrando suas defesas. O que ele estava insinuando? Marina, não escuta ele, Alberto exclamou, mas a voz dela não chegou até ela. Os olhos do assaltante brilharam de maneira perturbadora. Ele só a usou para se esconder. A verdadeira presa era você. A revelação se espalhou pela mente dela como ácido, corroendo tudo que acreditava. Alberto, o homem que havia lhe dado esperança, agora parecia um vilão. Você está mentindo, ela gritou, a voz falhando. A tensão entre os três aumentava. Como? Um fio prestes a se romper, mas a expressão de Alberto a deixou em estado de choque. Era uma fúria que não havia visto antes. Ele se levantou, ainda cambaleando, e gritou: Eu fiz o que precisava fazer. Eu não tinha escolha. Mágoa e traição se dirigiram a ela como um trem desgovernado. Escolha? O que você está dizendo? O que eu sou para você? O mundo girava, as paredes pareciam se fechar, e tudo o que restava era a dúvida. A sombra de uma verdade se formava e a espreitava. Então, outro disparo ressoou. Desta vez, um grito não era de Alberto, mas de um dos assaltantes. Ele caiu ao chão e a confusão do momento era palpável. A porta estourou e seguranças armados invadiram o espaço, mas a cena estava desenhando um quadro caótico. Marina não sabia mais em quem confiar. Alberto se virou para ela, os olhos cheios de algo que ela não podia decifrar. Pânico? Desespero? Marina, você precisa correr. Agora! Mas ela hesitou. Em meio à confusão, a linha entre o certo e o errado ficou borrada.
Enquanto a situação se desenrolava, sua mente latejava com perguntas. Quem era realmente Alberto? Era um salvador ou um traidor? E quando ela pensou que poderia encontrar uma saída, um estalo de dor a atingiu quando sentiu uma mão a agarrar bruscamente. Olhando para o lado, viu o assaltante que havia atirado. Ele a puxava. Um sorriso ameaçador se formando em seu rosto. Você vai ver a verdade antes de morrer, minha cara. E tudo o que Marina pôde pensar foi: o que mais eu não sei. A escuridão envolvia tudo ao redor. Então, antes que ela pudesse gritar ou se debater, uma nova figura surgiu do nada, saindo das sombras. Era uma mulher, com uma expressão determinada e um olhar que dizia tudo. Solte-a, ela ordenou, empunhando uma arma com calma surpreendente. O assaltante hesitou, mas a mulher avançou, apontando a arma para ele. Você não pode acabar com a vida dela. A tensão pairou no ar e as emoções transbordavam. Tudo acontecia tão rápido que Marina mal conseguia acompanhar. O homem soltou um riso sarcástico, mas havia uma faísca de medo em seus olhos. Essa não é a sua luta, Valentina. Deixe a garota fora disso, ele gritou. A revelação chocou Marina até a medula. Valentina? Isso não podia ser. Quem era ela? E por que o assaltante a conhecia? É tarde demais para você, Carlos. Isso não é sobre você ou sobre ele. É sobre o que você fez. Valentina gritou, enquanto todo o ambiente parecia pegar fogo com as trocas de palavras. Os olhos de Marina se arregalaram. Segredos, traições e as verdadeiras intenções estavam prestes a serem expostas. Uma batalha entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, envolvendo um grupo inteiro. Os laços se deslanchavam e, de repente, tudo que ela acreditava se tornava um labirinto. O que ela realmente sabia sobre Alberto e quem era a Valentina? Nesse momento, Alberto cambaleou e, com um grito sufocado, revelou: Eu sou o irmão dela. O choque atravessou como um trovão. A conexão que parecia impossível agora estava diante dela. Valentina, a mulher que a salvara, era ligada a Alberto de uma forma que mudava tudo. A sala parecia girar, e a imagem de Alberto estava se desfazendo em sua mente. Quem eram eles de verdade? A tensão estava no limite. O caos aumentava. Os assaltantes agora se tornavam um eco distante. Você enganou a todos nós, e agora a Marina vai pagar por isso. Carlos gritou, impotente quando as luzes finalmente voltaram, revelando um cenário de destruição. Corações batiam descompassados, enquanto Marina confrontava não apenas o perigo externo, mas também os segredos enterrados nas sombras da sua vida. No meio da confusão, tudo se desenrolava de uma forma que a vida dela nunca mais poderia ser a mesma. O jogo havia mudado, e enquanto a revelação a envolvia, a verdade sobre amor, traição e a mais profunda intimidade a deixava sem chão. O que mais havia sido escondido? Enquanto os sons de sirenes se aproximavam, Marina sentia que estava prestes a entrar em um novo capítulo de sua vida. Uma jornada que não a levaria apenas ao perdão ou à vingança, mas a uma verdade muito mais complexa. E havia algo sorrateiro à espreita. Uma dúvida, um desejo de entender. O que mais eles estavam dispostos a sacrificar? O que mais poderia ser revelado? O tempo parecia parar enquanto Marina tentava processar tudo. A revelação de que Alberto era irmão de Valentina a deixou em choque. Uma conexão tão profunda, e ela não fazia ideia. Mas o caos ao redor não a deixava refletir por muito tempo. Os gritos ecoavam, e Carlos ainda estava ali, na escuridão, rosnando a Valentina. Você não pode acabar com a vida dela. Valentina repetiu, a voz tremendo, mas determinada. Marina não conseguia tirar os olhos de Alberto. A expressão dele era uma mistura de dor e culpa, como se um peso insuportável estivesse sobre seus ombros. Valentina, isso não é o que parece. Alberto gritou, a voz arrasada. O clima estava tão tenso que Marina podia sentir a eletricidade no ar. Cale-se, Carlos rosnou, empurrando Valentina. Ela quase caiu, mas se recuperou rapidamente. O olhar de Marina se voltou para Carlos,
que agora parecia mais do que um simples assaltante. Ele era um predador faminto, e a presa estava bem ali. Então o que aconteceu a seguir a fez acreditar que havia caído em um pesadelo. Enquanto a tensão atingia seu clímax, Valentina, com a arma em punho, atirou em Carlos. O tiro ecoou pela sala e a cena ficou em câmera lenta. A expressão de horror se espalhou pelo rosto dele enquanto ele caía, a vida escapando dele como água pelos dedos. Mas, para a surpresa de todos, o que eles não sabiam até aquele momento era que Carlos não estava sozinho. Do fundo da sala, outro homem surgiu, atirando em direção a Valentina. O disparo foi certeiro e todos ficaram em estado de choque. Valentina, não! Alberto gritou, mas era tarde demais. Marina sentiu seu coração parar ao ver Valentina sendo atingida. A mulher que tinha sido sua salvação agora estava caída, e a sala parecia girar ao seu redor. Ela correu até Valentina, que estava agora no chão, ofegante e ensanguentada. Valentina, fique comigo. Por favor, não faça isso. O desespero tomou conta de Marina, e lágrimas corriam por seu rosto. Valentina a olhou, a expressão de dor se misturando a o sorriso trêmulo. Você é mais forte do que pensa, Marina. Ele... As palavras dela foram cortadas por um ataque de tosse. O sangue escorria de seus lábios. Ele não é quem você pensa. A verdade. O pânico tomou conta e o mundo ao redor tornou-se um borrão. Alberto estava em estado de choque, a expressão dele agora completamente desmoronada. Valentina, não! Ele se inclinou sobre a irmã, e a cena que antes parecia uma luta pela sobrevivência tornou-se algo muito mais sombrio. Marina olhou em volta, tentando entender o que estava acontecendo. A verdade que Valentina tentava revelar a deixava inquieta. O som da sirene da polícia começou a se aproximar. O tempo estava se esgotando. Carlos estava morto, e no silêncio pesado que se seguiu, Marina percebeu que a vida dela estava sendo virada. Do avesso. Assim que se virou para Alberto, ele a encarou como se visse um fantasma. Havia uma nova tensão entre eles, um abismo de desconfiança. Marina, preciso que você confie em mim. Ele começou, mas a voz dela saiu em um sussurro, quase inaudível. A verdade. Que verdade, Alberto? Ela estava confusa. Nesse momento, o último segredo de Alberto se despedaçou em suas mãos. A verdade sobre o que realmente somos, o que fizemos. Hesitou. Os olhos dele, cheios de um pavor que a petrificou. Ela não pode revelar. Não agora. Marina não sabia se deveria acreditar nele ou não. O homem que ela pensou que era o protetor agora parecia um traidor em plena luz do dia. E enquanto o pânico se espalhava mais uma vez, ela sentiu uma pontada de raiva explodir dentro dela. Antes que pudesse responder, o som de passos se aproximando fez seu estômago se revirar. As sombras tornaram-se mais densas, e um novo personagem entrou em cena. Um homem de terno escuro, com uma expressão fria e um olhar semelhante ao de Alberto, apareceu. Ele olhou ao redor, avaliando a situação com um sorriso sinistro. Parece que os jogos acabaram, não é mesmo? Os olhos dele brilharam de uma forma maliciosa. Muito bem, irmão. É hora de revelarmos o que você escondeu. Os braços de Marina tremiam enquanto ela se virava. A verdadeira natureza das relações estava prestes a ser exposta, e naquele momento uma verdade devastadora a atingiu. Tudo o que ela sabia até então estava em questão, e o que mais estava por vir poderia destruir tudo o que ela conhecia. O tempo parecia parar enquanto Marina tentava processar tudo. A revelação de que Alberto era irmão de Valentina a deixou em choque. Uma conexão tão profunda e ela não fazia ideia. Mas o caos ao redor não a deixava refletir por muito tempo. Os gritos ecoavam, e Carlos ainda estava ali, na escuridão, rosnando a Valentina. Você não pode acabar com a vida dela. Valentina repetiu, a voz tremendo, mas determinada. Marina não conseguia tirar os olhos de Alberto.
A expressão dele era uma mistura de dor e culpa, como se um peso insuportável estivesse sobre seus ombros. Valentina, isso não é o que parece, Alberto gritou, a voz arrasada. O clima estava tão tenso que Marina podia sentir a eletricidade no ar. Cale-se, Carlos rosnou, empurrando Valentina. Ela quase caiu, mas se recuperou rapidamente. O olhar de Marina se voltou para Carlos, que agora parecia mais do que um simples assaltante. Ele era um predador faminto, e a presa estava bem ali. Então, o que aconteceu a seguir a fez acreditar que havia caído em um pesadelo. Enquanto a tensão atingia seu clímax, Valentina, com a arma em punho, atirou em Carlos. O tiro ecoou pela sala e a cena ficou em câmera lenta. A expressão de horror se espalhou pelo rosto dele enquanto ele caía, a vida escapando dele como água pelos dedos. Mas, para a surpresa de todos, o que eles não sabiam até aquele momento era que Carlos não estava sozinho. Do fundo da sala, outro homem surgiu, atirando em direção a Valentina. O disparo foi certeiro e todos ficaram em estado de choque. Valentina, não! Alberto gritou, mas era tarde. Demais! Marina sentiu seu coração parar ao ver Valentina sendo atingida. A mulher que tinha sido sua salvação agora estava caída e a sala parecia girar ao seu redor. Ela correu até Valentina, que estava agora no chão, ofegante e ensanguentada. Valentina, fique comigo. Por favor, não faça isso. O desespero tomou conta de Marina e lágrimas corriam por seu rosto. Valentina a olhou, a expressão de dor se misturando a um sorriso trêmulo. Você é mais forte do que pensa. Marina, ele... As palavras dela foram cortadas por um ataque de tosse. O sangue escorria de seus lábios. Ele não é quem você pensa. A verdade. O pânico tomou conta e o mundo ao seu redor tornou-se um borrão. Alberto estava em estado de choque. A expressão dele agora completamente desmoronada. Valentina, não! Ele se inclinou sobre a irmã e a cena que antes parecia uma luta pela sobrevivência tornou-se algo muito mais sombrio. Marina olhou em volta, tentando entender o que estava acontecendo. A verdade que Valentina tentava revelar a deixava inquieta. O som da sirene da polícia começou a se aproximar. O tempo estava se esgotando. Carlos estava morto, e no silêncio pesado que se seguiu, Marina percebeu que a vida dela estava sendo virada do avesso. Assim que se virou para Alberto, ele a encarou como se visse um fantasma. Havia uma nova tensão entre eles, um abismo de desconfiança. Marina, preciso que você confie em mim, ele começou, mas a voz dela saiu em um sussurro, quase inaudível. A verdade, que verdade, Alberto? Ela estava confusa. Nesse momento, o último segredo de Alberto se despedaçou em suas mãos. A verdade sobre o que realmente somos, o que fizemos, hesitou, os olhos dele cheios de um pavor que a petrificou. Ela não pode revelar, não agora. Marina não sabia se deveria acreditar nele ou não. O homem que ela pensou que era o protetor agora parecia um traidor em plena luz do dia, e enquanto o pânico se espalhava mais uma vez, ela sentiu uma pontada de raiva explodir dentro dela. Antes que pudesse responder, o som de passos se aproximando fez seu estômago se revirar. As sombras tornaram-se mais densas e um novo personagem entrou em cena. Um homem de terno escuro, com uma expressão fria e um olhar semelhante ao de Alberto apareceu. Ele olhou ao redor, avaliando a situação com um sorriso sinistro. Parece que os jogos acabaram, não é mesmo? Os olhos dele brilharam de uma forma maliciosa. Muito bem, irmão. É hora de revelarmos o que você escondeu. Marina congelou. O que ele estava insinuando? O pânico a envolveu. Alberto estava prestes a ter seu mundo desmoronado mais uma vez. O que você quer dizer? A voz dela saiu trêmula, mas ousou perguntar. Ah, Marina, você realmente acha que esta era uma simples disputa entre o bem e o mal? Alberto não é apenas seu salvador. Ele faz parte de algo muito maior.
Um jogo que começou muito antes de vocês se conhecerem. O coração de Marina disparou. Ela não conseguia entender. Do que você está falando? O que você sabe sobre nós? E então, a verdade começou a se desdobrar como um tapete rasgado. As revelações sobre Alberto que o homem fez estavam prestes a mudar tudo. Você é apenas uma peça nesse tabuleiro. Ele foi colocado aqui para fazer o que faz. Mas agora, ele falhou. Você é mais valiosa do que imagina. E é por isso que a partir de agora não pode sair viva. As palavras dele foram como um raio, iluminando a escuridão e jogando Marina em um abismo ainda mais profundo. O jogo que estava em andamento mudava tudo. O poder, o amor, a traição. Tudo tinha um novo significado. A sala pareceu girar. Marina, não escute. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso. Alberto tentou se aproximar, mas as palavras dele pareciam insuficientes agora. A única coisa clara era que a verdade, uma verdade destrutiva, estava se revelando justo na frente dela. E com isso, a pergunta ecoou. O que mais eu? Não sei. A vida como conhecia nunca mais seria a mesma, e a tensão no ar a fez entender que a batalha estava longe de acabar. O que viria a seguir? O tempo parecia parar enquanto Marina tentava processar tudo. A revelação de que Alberto era irmão de Valentina a deixou em choque. Uma conexão tão profunda, e ela não fazia ideia. Mas o caos ao redor não a deixava refletir por muito tempo. Os gritos ecoavam e Carlos ainda estava ali, na escuridão, rosnando a Valentina. Você não pode acabar com a vida dela, Valentina repetiu, a voz tremendo, mas determinada. Marina não conseguia tirar os olhos de Alberto. A expressão dele era uma mistura de dor e culpa, como se um peso insuportável estivesse sobre seus ombros. Valentina, isso não é o que parece. Alberto gritou, a voz arrasada. O clima estava tão tenso que Marina podia sentir a eletricidade no ar. Calce! Carlos rosnou, empurrando Valentina. Ela quase caiu, mas se recuperou rapidamente. O olhar de Marina se voltou para Carlos, que agora parecia mais do que um simples assaltante. Ele era um predador faminto, e a presa estava bem ali. Então, enquanto a tensão atingia seu clímax, Valentina, com a arma em punho, atirou em Carlos. O tiro ecoou pela sala e a cena ficou em câmara lenta. A expressão de horror se espalhou pelo rosto dele enquanto ele caía, a vida escapando dele como água pelos dedos. Mas, para a surpresa de todos, o que eles não sabiam até aquele momento era que Carlos não estava sozinho. Do fundo da sala, outro homem surgiu, atirando em direção a Valentina. O disparo foi certeiro e todos ficaram em estado de choque. Valentina, não! Alberto gritou, mas era tarde demais. Marina sentiu seu coração parar ao ver Valentina sendo atingida. A mulher que tinha sido sua salvação agora estava caída e a sala parecia girar ao seu redor. Ela correu até Valentina, que estava agora no chão, ofegante e ensanguentada. Valentina, fique comigo! Por favor, não faça isso! O desespero tomou conta de Marina e lágrimas corriam por seu rosto. Valentina a olhou, a expressão de dor se misturando a um sorriso trêmulo. Você é mais forte do que pensa, Marina. Ele... As palavras dela foram cortadas por um ataque de tosse. O sangue escorria de seus lábios. Ele não é quem você pensa. A verdade, o pânico tomou conta e o mundo ao seu. O redor tornou-se um borrão. Alberto estava em estado de choque. A expressão dele agora completamente desmoronada. Valentina, não! Ele se inclinou sobre a irmã, e a cena que antes parecia uma luta pela sobrevivência tornou-se algo muito mais sombrio. Marina olhou em volta, tentando entender o que estava acontecendo. A verdade que Valentina tentava revelar a deixava inquieta. O som da sirene da polícia começou a se aproximar. O tempo estava se esgotando. Carlos estava morto. E no silêncio pesado que se seguiu, Marina percebeu que a vida dela estava sendo virada do avesso. Assim que se virou para Alberto, ele a encarou como se visse o fantasma. Havia uma nova tensão entre eles,
um abismo de desconfiança. Marina, preciso que você confie. Inaudível. A verdade. Que verdade, Alberto? Ela estava confusa. Nesse momento, o último segredo de Alberto se despedaçou em suas mãos. A verdade sobre o que realmente somos, o que fizemos, hesitou os olhos dele cheios de um pavor que a petrificou. Ela não pode revelar, não agora. Marina não sabia se deveria acreditar nele ou não. O homem que ela pensou que era o protetor, agora parecia um traidor em plena luz do dia. E enquanto o pânico se espalhava, mais uma vez, ela sentiu uma pontada de raiva explodir dentro dela. Antes que pudesse responder, o som de passos se aproximando fez seu estômago se revirar. As sombras tornaram-se mais densas e um novo personagem entrou em cena. Um homem de terno escuro, com uma expressão fria e um olhar semelhante ao de Alberto. Apareceu e olhou ao redor, avaliando a situação com um sorriso sinistro. Parece que os jogos acabaram, não é mesmo? Os olhos dele brilharam de uma forma maliciosa. Muito bem, irmão. É hora de revelarmos o que você escondeu. Marina congelou. O que ele estava insinuando? O pânico a envolveu. Alberto estava prestes a ter seu mundo desmoronado mais uma vez. O que você quer dizer? A voz dela saiu trêmula, mas ousou perguntar. Ah, Marina, você realmente acha que esta era uma simples disputa entre o bem e o mal? Alberto não é apenas seu salvador. Ele faz parte de algo muito maior. Um jogo que começou muito antes de vocês se conhecerem. Os olhos de Alberto se arregalaram na mesma hora que Marina. Uma neblina pesada cercando o entendimento deles. Não, não pode ser. Ele sussurrou, os lábios tremendo. Você não sabe do que está falando. Mas eu sei, Alberto. E vou deixar ela saber também. O homem avançou, e o olhar de Marina se alternava entre os dois irmãos, cada vez mais confusa. O que estava acontecendo ali? Você não pode! Alberto agarrou o braço do homem, mas era tarde demais. Com um gesto impetuoso, o homem puxou de dentro do paletó um dispositivo pequeno e iluminado. Um controle remoto que disparou uma série de explosões ao redor deles. As paredes começaram a tremer e o eco ensurdecedor de explosões começou a cercá-los. Alguém gritou e os gritos se misturaram a explosões. Era um colapso total. Com o chão tremendo, a verdade esmagadora começou a se descortinar. Você me traiu, irmão. Você sempre soube. O homem riu. E com isso Marina viu tudo se desenrolar diante de seus olhos. Cada instinto de proteção que ela havia sentido em relação a Alberto desmoronou. Ele não era o salvador. Ele era parte do problema. O que mais ele havia escondido? Enquanto a sala desmoronava, Marina se sentiu arrastada pela tempestade de eventos que a cercavam. Em meio a tudo aquilo, o silêncio de Valentina começou a se instalar, e no fundo, a pergunta ficou ecoando. O que mais estava escondido nas sombras entre eles? Isso não era um final. Era apenas o início do fim. E o verdadeiro desafio estava apenas começando. Enquanto a sala desmoronava ao redor deles, o caos se intensificava. O eco das explosões se misturava com os gritos, criando um som ensurdecedor. Marina não conseguia processar o que estava acontecendo. O que eram? Aqueles jogos de poder que Alberto supostamente estava jogando. Quem de fato era ele? O olhar apavorado dele a arrastava de um lado para o outro entre a raiva e a preocupação. O que você quer dizer com isso? O que mais você escondeu? Ela gritou, enquanto sentia o calor das chamas se aproximando. Esses homens haviam se tornado tão perigosos que Marina começou a se questionar se realmente estava em perigo pela primeira vez. Uma sensação palpável de traição a envolvia. Ali, em meio ao desmoronamento, ela precisava de respostas. Foi quando o irmão de Alberto, que se apresentou como Gustavo, fez um gesto de desprezo e disse: Você acha que isso é só sobre você, Marina? A verdade é que você está no caminho. Acredite, você realmente não sabe com quem está lidando. Vocês.
Dois foram apenas uma peça no nosso jogo. Marina perdeu o fôlego. Um jogo? Você tá brincando, pessoas morreram. Valentina tá ferida. Sua voz embargava, mas a urgência a fazia gritar ainda mais. O calor tornou-se insuportável, um presságio do desastre que se aproximava. Alberto se virou para Marina, o desespero refletido em seus olhos. Marina, escute, eu nunca quis que você entrasse nisso. Nós somos mais do que simplesmente irmãos. Nossa família está dividida. Valentina e eu, nós não sabemos quem é o verdadeiro traidor. A dor nas palavras dele parecia genuína, mas a desconfiança ainda erguia barreiras entre eles. De repente, a voz de Valentina, fraca e trêmula, cortou o ar. Eu sei, eu sabia de tudo. Estava tentando protegê-los. Todos se viraram e o olhar de pena de Alberto para Valentina foi quase demais para Marina suportar. O que você tem a dizer, Valentina? Ele perguntou, a voz cheia de um temor agonizante. Meus poderes, eles não eram apenas de cura. Eu vi o futuro, Alberto. Um futuro onde você e Gustavo estão em lados opostos. E Marina, ela se torna o alvo. O rosto de Valentina estava pálido, as forças se esvaindo junto com sua coragem. Marina ficou paralisada. Como isso é possível? O que você viu? O que eu sou nesse futuro? Ela não estava pronta para isso. Mais respostas que questionamentos. Mas antes que Valentina pudesse responder, um forte estrondo ecoou, e a estrutura do prédio começou a sucumbir à pressão das explosões. Uma das vigas pesadas do teto desabou, fazendo com que todos se jogassem ao chão. No momento do impacto, foi como se o tempo parasse, e entre o barulho e as luzes ofuscantes, uma nova figura apareceu nas sombras. Era uma mulher com um olhar intenso, sua presença quase hipnótica. Ela não estava lá antes. Marina sentiu um frio na espinha ao perceber que havia algo profundamente familiar nessa mulher. Ana, ela sussurrou. Ana, sua melhor amiga desaparecida há anos, estava bem na porta. E o que a mulher trouxe consigo era um sorriso enigmático. Essa história não acaba aqui, Marina. Eu voltei para ajudar. Os olhos de Ana brilhavam com uma intensidade que era impossível ignorar. A verdade é muito maior do que você imagina. Marina se sentiu atordoada. Ana, envolta em mistérios, estava de volta em um momento tão perigoso. Por que ela havia desaparecido? O que sabia sobre seus próprios segredos? O que mais estava escondido? Sob a superfície daquela história de traição, o prédio continuava a desmoronar, e perdida entre hastes de poder que mal conhecia, Marina percebeu que o verdadeiro jogo acabara de começar. O que Ana sabia poderia mudar tudo novamente, e no fundo de seu coração, a pergunta queimava: o que mais eu vou ter que enfrentar para descobrir essa verdade? As chamas começaram a devorar o que restava do lugar. O estampido das explosões ecoava, cada uma mais ensurdecedora que a anterior, e o pânico dominava o ambiente. Marina, com a respiração acelerada, não conseguia desviar o olhar de Valentina, que jazia no chão, debilitada e ensanguentada. Ana, o que você está fazendo aqui? Perguntou, quase sem acreditar na visão de sua amiga. Ana, com a determinação ardendo em seus olhos, respondeu: eu voltei para ajudar, Marina. Vocês precisam saber a verdade. O caos ao redor parecia distante. Por um instante, a conexão entre as amigas se recriou, mesmo entre o turbilhão. Valentina, você tá ferida. Vamos sair daqui. Alberto estava em prantos, tentando reanimar a irmã. A cena desesperadora fazia o coração de Marina acelerar, mas a urgência do momento exigia ação. A luz piscava e o chão se estremeceu novamente, fazendo todos caírem. Valentina, por favor, lute! Marina gritou, sentindo uma onda de desespero. Não, não posso, Valentina sussurrou, uma lágrima escorrendo. A verdade está em você, Marina. Você é a chave para tudo isso. Essas palavras a pegavam de surpresa, mas não havia tempo para questionar. As chamas ficaram mais próximas, doendo em seus olhos. A tensão aumentava. Gustavo, o irmão de Alberto, estava prestes a dar a última cartada. Chega! Não há mais nada a discutir! Ele gritou,
enraivecido. Você nunca deveria ter estado aqui, Marina. Mas Ana, segura em sua nova posição, foi firme. Você não entende. O jogo que você está jogando não é só seu. Marina pode mudar tudo. O olhar de Alberto para Marina era um misto de amor e culpa. Ele sabia que havia muito mais em jogo. E enquanto a fumaça começava a atingir seus pulmões, Marina fez uma escolha. Eu não sou uma peça de jogo. Eu sou mais do que isso. Valentina, diga-me o que fazer. Com um último esforço, Valentina gritou. Desça até o subsolo. O que precisa ser feito está lá. Marina hesitou, mas o olhar de Ana a encorajava. Vamos, agora! E com um impulso de coragem, ela agarrou a mão de Ana, puxando-a. Em direção à saída, os dois correram enquanto o prédio desmoronava atrás delas. O calor se tornava insuportável e a adrenalina conduzia seus movimentos. O barulho das explosões estava se transformando em uma sinfonia de destruição. Ao alcançarem a porta dos fundos, o espaço estava em chamas. Era um verdadeiro labirinto de escombros e fumaça. Aqui, o subsolo! Ana gritou, e elas acharam uma escada. As duas desceram rapidamente, quase sem fôlego. Lá embaixo, uma sala oculta esperava por elas. Era um lugar repleto de arquivos e documentos. Marina olhou ao redor. O que é isso? O que estamos procurando? Ana estava radiante. As respostas. Aqui estão os segredos da família de Alberto. O que realmente está acontecendo? E foi ali que, em meio à confusão, Marina começou a baixar os braços. A verdade parecia menos assustadora, mas antes que pudesse assimilar, um estrondo irrompeu da porta que acabavam de cruzar. O calor subia e o tempo estava se esgotando. As batidas se aproximavam. Alberto entrou, respirando pesadamente. O que vocês estão fazendo aqui? Ele olhou para o caos ao redor. Precisamos sair antes que tudo isso desmorone. Não, a verdade merece ser revelada. Marina disparou, seu coração disparando. Mas então, o silêncio caiu sobre todos. Não havia palavras suficientes para descrever o que decorreu daquele instante. Em meio ao turbilhão, as sirenes da polícia começaram a ressoar ao longe. Marina sentiu um aperto e compreendeu que haviam escolhas a fazer. Em meio ao fogo, à traição e às revelações, ela escolheu ser quem realmente era. Finalmente, com lágrimas nos olhos, ela fez sua última pergunta a Alberto. O que mais você está escondendo, Alberto? E ele se calou, um peso consumindo sua expressão. Marina desviou o olhar para Ana e, enquanto o mundo ao redor desmoronava, sentiu uma centelha de esperança. A luta estava longe de acabar. E assim, ao desprender-se naquela sala e cruzar o umbral do desconhecido, uma nova jornada começava. Ei, se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para manter nosso conteúdo vivo e alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que rolou até aqui. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Vamos juntos nessa!